Olá! A Câmara analisa a criação de uma política nacional de prevenção ao assoreamento de rios. Se a proposta for aprovada, proprietários rurais ou urbanos que investirem em recomposição de mata ciliar poderão receber incentivos fiscais e linhas de crédito especiais. A autora do projeto é a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da mesa da Câmara. Ela é nossa convidada nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, bem-vinda. Obrigada, Daniela. Obrigada pelo Palavra Aberta. Deputada, a gente conversava aqui um pouco antes de começar, a senhora falou aí como veio a inspiração desse projeto. Queria que a senhora contasse para a gente como surgiu. Daniela, esse projeto tem muito a ver com o que a gente viveu no Rio Grande do Sul, sobretudo ao longo deste ano de 2023, do ano passado. Foi um ano extremamente difícil, o Rio Grande do Sul e os outros estados, também o Brasil como um todo, estão em uma linha da mudança climática onde tudo está extremamente conectado e fazendo com que existam tragédias ambientais muito graves. Muitas cidades gaúchas sofreram com a elevação das águas de um momento para o outro, fazendo com que cidades inteiras fossem destruídas. E isso não apenas naquele momento, mas foram pelo menos 5 episódios graves ao longo do ano de 2023. Isso me chamou a atenção porque as pessoas começaram a escrever propostas. E a nossa assessoria competente, legislativa, no gabinete, aqui no mandato e na Câmara, nos ajudou a compilar essas propostas de forma a instituir uma proposta de política nacional de prevenção ao assoreamento de rios por meio da recomposição das matas ciliares e do controle da erosão. E nesta política nacional existem propostas para que o poder público realize sua parte, mas também os próprios proprietários das áreas. Será muito importante para as cidades, onde pessoas vivem em áreas de risco, os rios se levantam e as casas vêm abaixo e tristemente, não raras vezes com perdas de vidas, mas também na região rural, no interior do nosso país, dos nossos estados, onde também é fundamental o controle da erosão e a avaliação do grau de danificação, de danos que as matas ciliares, que são extremamente protetivas dos recursos hídricos, sofreram ao longo dos últimos anos. Deputado, o projeto determina que o Executivo organiza essa política, né, institui essa política. Como que vai funcionar isso? Vai ser uma política municipal, estadual, federal? Vão ser os 3 entes? Como que vão funcionar? As diretrizes serão nacionais, porque é preciso fazer um levantamento e uma política de conservação com valor em todo o Brasil. Mas a gente está falando de dimensões geológicas, geográficas, de diferentes relevos, e inclusive de diferentes matas, biomas. E é por isso que sempre que a gente trata da dimensão ambiental no Brasil, nós precisamos trabalhar também regionalmente. Nesse sentido, estados e municípios devem ter um papel importante na formulação dessa política. Por isso que ela prevê não apenas iniciativas de verificação e mitigação da erosão do solo à margem dos rios, mas também o fomento a pesquisas. E aí eu diria que, além dos entes públicos, dos gestores, tem as universidades, os institutos de pesquisa, que terão um papel importantíssimo para verificar como manejar melhor o solo. O Leonardo Boff diz assim, né, todo rio tem 2 margens. A margem na qual nós o colocamos e a sua margem ampliada, para onde ele normalmente corria. E nós precisamos começar a respeitar esses desenhos que a natureza fez por milênios. Por isso também esses estudos geográficos das bacias hidrográficas de um modo geral estão aqui previstos na Política Nacional de Prevenção ao Assoreamento de Rios para a recomposição de matas ciliares. Deputada, aí a pergunta inevitável, e os recursos para esse investimento? Há recursos que devem vir do Poder Executivo, de multas, porque cada vez mais os órgãos ambientais também devem exercer este seu poder de fiscalização e multa, e essas multas devem reverter, em tantos casos, para o próprio meio ambiente. Mas essa é uma questão, quando a gente fala em recursos, os recursos financeiros para uma política como essa devem estar determinados prioritariamente, porque nós estamos falando de recursos outros naturais que são finitos. A água potável, a água que a gente pode ingerir, viver, ela é rara cada vez mais no mundo. O Brasil
tem reservas importantíssimas, mas é fundamental o cuidado, o manejo para a agricultura, o manejo para os animais e a garantia para a vida humana. Então, todo este cuidado precisa, sem dúvida, de financiamento. Este financiamento está previsto por diferentes fontes, mas é um financiamento do AGU, do Orçamento Geral da União. E, deputada, a senhora teve conhecimento de algum estado, algum município que já tem alguma política similar que possa servir assim de um estudo de caso aí para ajudar na construção desse projeto? Então, eu andei observando que existe, por exemplo, a 15ª edição do levantamento elaborado pelo Instituto Trata Brasil demonstra um ranking, enfim, sobre o tema do saneamento básico, com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. Eu considero que os temas do saneamento básico estão muito presentes quando a gente fala do manejo das águas, porque é triste perceber que os nossos rios, efluentes, os arroios, de um modo geral, viraram depositório do esgoto, muitas vezes não tratado. Então, eu observei, tristemente também, que a minha cidade, Porto Alegre, caiu da 43ª posição para a 49ª posição entre as 100 maiores cidades gaúchas em termos de tratamento do saneamento básico. Isso significa poluição in natura dentro de arroios como o Arroio Dilúvio, o Riacho Ipiranga, o Feijó. Eu vou me lembrando da minha cidade para que vocês que estão me assistindo e os colegas parlamentares possam pensar nas suas cidades. Quando vêm as chuvas, nós temos as ruas alagadas. Então, todo esse detrito que vai pelos canos, que é água de esgoto não tratada, e também aquele lixo que acaba entrando pelo que nós chamamos de boca de lobo, porque não estão bem cuidadas, é devolvido em alagamentos insuportáveis. As cidades só vão superar os alagamentos quando nós tivermos preservação ambiental e cuidado. E aí eu vejo que essa dimensão de um sistema nacional de informações sobre saneamento que já existe, deve andar junto com o sistema que a gente quer criar, com a política que a gente vai criar de prevenção, assoreamento e cuidado com as matas ciliares. A gente tem também o Código Florestal que acaba dialogando, né, deputada? Que Exatamente. Prevê aí a proteção de uma área nas margens de rios. E como que a gente pode fazer para isso evoluir para esse pagamento de serviços ambientais, que também já está previsto em lei, mas a implementação tem sido historicamente muito difícil. Poucos municípios e estados têm conseguido implementar. Como que a senhora acha que a política de combate ao assoreamento pode impulsionar esse pagamento? Esse ano, quando o presidente Lira abriu os trabalhos da Câmara, ele definiu como agenda prioritária o tema ambiental. Não é ao acaso, o G20 está acontecendo no Brasil em função da agenda ambiental. O que nós estamos vendo com o presidente Lula, com a Marina Silva, com o ministro Haddad no atual momento, é que o crescimento econômico não precisa ser feito em detrimento dos bens finitos, que são direitos das novas gerações. Esses tempos eu ouvi também uma frase que me sensibilizou muito sobre o limite que nós, como geração atual, podemos utilizar daquilo que são recursos naturais, que são bens naturais. Porque, afinal, eles não são apenas da atual geração. Eles pertencem também ao futuro. E a nossa obrigação é fazer com que eles cheguem ao futuro melhor, inclusive, do que o que recebemos. O Brasil precisa andar mais rápido em termos de transição energética, de mudança da matriz energética, é a eólica, é a fotovoltaica e é também agora esta recuperação. Já poluímos tudo que era possível. Já destruímos tudo que era possível. E até mais do que era possível para a vida com qualidade. Se quisermos ter alguma qualidade de vida, nós temos que reverter essa lógica para a qual caminhamos até os dias atuais. Impedir o desmatamento desenfreado, tratar aquilo que sai das lavouras, o que vem em termos de pesticidas, de utilização de toda forma de veneno que é utilizado nas lavouras e que acaba nas águas também, e, sobretudo, no meio urbano, o esgoto. Portanto,
o tema do saneamento e do cuidado com as matas ciliares, eu vejo como o mais importante. Vejam que uma pesquisa que eu estou querendo colocar as mãos e me disseram que existe, é aquela que mostra quanto nas cidades, ao invés da gente ter esse espaço de mata ciliar, a gente já tem moradias. Ora, moradias em área de risco, porque toda essa beira de rios, toda essa beira de arroio é área de risco. Isso tem que ter prioridade para a regularização fundiária no país. O programa como Minha Casa Minha Vida, que traz junto a regularização fundiária, ele tem que olhar essas áreas e dizer, isso pode ser parque, mas não pode ser lugar de moradia. Vamos trabalhar para uma qualidade de vida melhor. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Deputada, a senhora falou aí da confluência do Executivo e até do próprio presidente Arthur Lira aqui da Câmara. A senhora acha que com isso, essa expectativa de aprovação dessa proposta, como que fica para esse ano? Eu vou levar para ele, conversei com a ministra Marina Silva, estou conversando com todas as pastas. Acho que é o ano importante de fazer essa proposta andar, porque como ela envolve a União e também os municípios, eu creio que os municípios, que as eleições municipais vão acontecer, devem também vir a assumir essa responsabilidade nos programas de governo de todos os partidos. Porque, afinal, nós estamos falando aqui de projetos e de programas que têm uma dimensão ética, uma relação com a responsabilidade entre gerações. E por isso que todos os partidos, todas as representações devem assumir essas propostas. Legislar sobre matéria ambiental é algo da nossa vida, é algo necessário. Eu mesma, que sempre atuei em muitas áreas, fui me dando conta que não existe a dimensão humana se não existir a nossa conexão positiva com a natureza. É isso mesmo, deputada. Sucesso aí na aprovação. Obrigada. Espero que a gente volte a conversar aí, contando aí da aprovação do projeto. Com a matéria aprovada, né, Daniela? Isso. Obrigada, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Ela defende a criação da Política Nacional de Prevenção ao Assoreamento de Rios. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.